A graça e paz, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e Deus abençoe a sua família. Eu quero gravar mais esse vídeo abençoando você com esse estudo sobre provações. A Bíblia fala de provações, a Bíblia diz que as provações elas vêm para os cristãos, para os que não são, e ela vem com um propósito. As provações vêm com um objetivo. E hoje nós vamos aprender qual é o propósito de Deus quando nós passamos por provações. O que Deus quer com a gente? O que o Senhor está falando conosco quando as provações vêm sobre nós? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43. O versículo é o 1 e o 2. Diz assim a palavra do Senhor: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O que pode ser todas essas coisas sobre Israel? Provações. A Bíblia não diz que nós não vamos passar pelas águas, mas ela diz que nós vamos passar pelas águas. A palavra não diz que nós não vamos passar pelo fogo, ela diz que nós vamos passar pelo fogo. E quando nós passarmos pelas águas, as águas não vão nos afogar e o fogo não arderá em nós. Isso é o livramento de Deus para a nossa vida, né? E hoje eu quero dar aqui 7 razões, pelo menos aí, 7 razões pelas quais as provações vêm no nosso caminho. Por quê? Para quê? E como elas vêm? Qual é o objetivo, né? Então eu vou lhe dar 7 razões e eu vou mostrar aqui na Bíblia o objetivo de cada uma dessas provações. A primeira está lá o primeiro foco, a primeira razão de uma provação vir está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 2. Está escrito assim, Malaquias 3, 2. Então em Malaquias capítulo 3, versículo 2 diz assim: Mas quem suportará o dia da tua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Então o primeiro objetivo das provações é nos deixar limpos. Deus envia a provação para cada um dos seus filhos com o objetivo de limpá-los, limpar totalmente a sua vida, o seu caráter, a sua alma, o seu coração. Muitas das vezes, as provações, elas fazem com que o nosso coração mude. Elas fazem com que a gente mude a forma de pensar, a forma de ver as pessoas, a forma como a gente enxerga as coisas. A Bíblia diz que Ele nos afinará, né? E Ele virá para fazer com que a gente seja transformado. As provações virão para que a gente seja transformado. Quem subsistirá quando Ele aparecer? Porque Ele será como o fogo de ourives que purifica, que tira todas as impurezas, e como o sabão do lavador para limpar a nossa vida. As provações vêm para nos limpar. Você vê que quando você está passando por uma provação, você é mais quebrantado, você é mais quebrantada, você tem mais sensibilidade, você ora mais, você busca mais a Deus, você lê mais a Bíblia, você jejua mais, não é verdade? Você fala mais do amor de Deus e muitas outras coisas. E você não se importa com coisas que são supérfluas. As coisas espirituais começam a ter mais importância para você. Então as provações vêm. Um dos objetivos das provações, o primeiro é nos deixar limpos. Então quando você estiver passando por uma provação,
muito grande, pode ter certeza que um dos objetivos de Deus para a sua vida é lhe purificar, é lhe deixar limpo. Esse é um dos primeiros. Amém? O segundo objetivo das provações está lá em Isaías, capítulo 5. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Isaías, capítulo 5. O versículo é do 20 ao 25. Capítulo 5, o versículo é do 20 em diante. Diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens de poder para misturar bebida forte. Dos que justificam ao ímpio por suborno, e aos justos negam a justiça. Por isso, como a língua de fogo consome a palha, e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu sua mão contra ele e o feriu, de modo que as montanhas tremeram, e os seus cadáveres se fizeram como lixo no meio das ruas. Como tudo isto se tornou atrás a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida. O segundo objetivo é para que o pecado, né, que a Bíblia diz aqui em Isaías capítulo 5, a partir do versículo 20, ele é chamado, na Bíblia, o pecado ele também é chamado de restolho e palha. Quando você lê no versículo 24, por isso como a língua de fogo consome a palha, e o restolho se desfaz pela chama. A língua de fogo, né, que consome a palha, e a chama que destrói o restolho. Restolho na Bíblia é pecado, né? Palha é pecado, é iniquidade. Então língua de fogo são o próprio Espírito de Deus purificando você através do fogo. E quando ele fala chama, ele está falando de provações. A provação que desfaz o restolho significa o fogo, a chama que desfaz o restolho, significa as provações que desfazem o pecado na sua vida. Quando as provações vêm, né, Deus ele permite que todo o pecado na sua vida seja desfeito, seja queimado, destruído, né? Palha e restolho são pecados, né? Quando o pecado entra, Deus permite como um ato de amor para te trazer de volta à presença dele as provações. Quando você está vivendo uma vida de pecado, de iniquidade, de adultério, de fornicação, que você não consegue sair, como um ato de amor de Deus, a palavra de Deus diz em Isaías que ele envia a língua de fogo e a chama para consumir todo o restolho da sua vida, todo o pecado que ainda existe, o pecado que está te aprisionando, essa coisa que está te amarrando, está te aprisionando. Você já tentou, mas você não consegue. Você já tentou sair, você não consegue. E aí Deus vai lá e envia uma provação para você, para que através dessa provação você seja liberto, você seja curado e curada, você saia desse pecado, saia desse cativeiro. Então, isso é um ato de amor de Deus para a sua vida. O segundo propósito das provações é que você saia do pecado. O primeiro é te deixar limpo. O segundo é que quem está preso pelo pecado, você saia do pecado. Você saia de uma vida de pecado. Porque a palavra também diz que a prática do pecado é do diabo. Então, Deus não quer que você viva dessa prática do pecado. Ele deseja que você seja liberto e seja curado. Esse é o segundo objetivo das provações. Eu quero passar agora para você o terceiro. O terceiro objetivo das provações está lá em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo de 3 a 7. Eu
queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse lá em 1 Pedro, no capítulo 1, o versículo é de 3 a 7. Você pode abrir aí a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 7. Eu já abri aqui a minha Bíblia e eu quero ler com você. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para ser revelada neste último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se encha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, o terceiro objetivo das provações virem sobre a nossa vida, as provações, elas vêm para nos preparar para a vinda do Senhor, para não sermos rejeitados. 1 Pedro capítulo 3 diz que nós fomos guardados por uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, e que mediante a fé nós estamos guardados no poder de Deus para a salvação que já está prestes para ser revelada. Então, Deus envia provações, Deus permite que as provações venham para que você seja aprovado na vinda do Senhor. O Senhor está vindo, Jesus está próximo de arrebatar a sua igreja. E há muitos cristãos que vão ser salvos, como a Bíblia diz, como salvos pelo fogo, né? Como arrebatados do fogo. Quando a Bíblia fala fogo, ela está falando provações, ela está se referindo a tribulações, a provações que o povo de Deus vai passar. Então, nós precisamos estar preparados para a vinda do Senhor. A vinda de Jesus está próxima. Lembra da parábola das 10 virgens? Se você não estiver com óleo, se você não estiver com a sua lâmpada acesa, o noivo vai chegar e você não vai entrar pela porta. Você precisa estar com a sua lâmpada acesa. E como é que você acende a sua lâmpada? Através das orações, do jejum, da consagração. Mas quando você deixa de fazer tudo isso, é quando não tem mais nada, né? Não tem mais provação, não tem mais nada mais está acontecendo na sua vida. O diabo já está lá amarradinho, né? Amarrado, né? Pelo sangue de Jesus. E aí você cai na fé, você cai na oração, você cai. Aí Deus permite que a aprovação venha de novo, para que você não seja rejeitado, para que você seja salvo. E o objetivo de Deus é que todos sejam salvos naquele último dia. Pena que muitos não serão, né? Então glorifique a Deus, exalte ao Senhor por cada provação que vem na sua vida, porque isso é para fazer você orar mais, é para te limpar. Isso daí é para tirar você dos calabouços do pecado, é para te preparar para a vinda do Senhor Jesus. Amém? Esse é o terceiro objetivo. O quarto objetivo da aprovação vir sobre nós está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Está escrito assim, eu já abri aqui a minha Bíblia, eu dei uma pausada no vídeo, já estou aqui no 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Eu quero ler para você, escute só essa palavra, diz assim: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, a luz do dia, a declarará, porque pelo fogo, olha o fogo aparecendo de novo, pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou, versículo 14, nessa parte permanecer, esse receberá galardão, quando Jesus voltar. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Aquela que eu estava falando, né? Então, a
quarto objetivo de Deus nos fazer passar por provações, como pelo fogo, é para provar as nossas obras. É para provar se nós estamos trabalhando para Ele ou trabalhando para nós. Se nós estamos fazendo para Ele ou fazendo para o homem, ou fazendo para nós, ou fazendo para a nossa própria vanglória. A palavra do Senhor diz que todas as nossas obras serão provadas pelo fogo. E esse fogo não é o fogo do diabo, não. É o fogo que Deus permitirá. O fogo das provações, o fogo das tribulações, o fogo dos problemas, né? O fogo das prisões, das perseguições, da fofoca, da calúnia, de tudo aquilo que Deus permite que aconteça na nossa vida para nos provar. Esse é o quarto objetivo das provações. 1 Coríntios 13, de 13, 1 Coríntios capítulo 3, de 13 a 5. O quinto objetivo das provações está no livro de Salmos, capítulo 29, versículo 7. Eu queria que você abrisse lá, no livro de Salmos, capítulo 29, versículo 7. Está escrito assim: a voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. O quinto objetivo das provações é para que eu possa ouvir a voz do Senhor. Quando as provações vêm, Deus fala através delas em minha vida. Muitas vezes Deus está falando com você e você não está ouvindo. Então uma das formas de Deus falar com você é permitindo que as provações venham. E aí no meio das provações, você ouve a voz do Senhor falando com você. Você fica mais sensível. No meio das provações, o seu coração fica mais sensível, o seu espírito, a sua alma fica mais sensível. E ali no meio daquelas provações, você ouve a voz do Senhor. Isso aconteceu com um homem na Bíblia chamado Jó. No meio da tempestade, das provações, tinha perdido seus filhos e todo o seu rebanho, toda a sua riqueza. No meio das provações ele ouviu a voz do Senhor falando com ele. Então o quinto objetivo é para que você ouça a voz do Senhor. O sexto objetivo das provações está no livro de Salmos, ainda aqui, no capítulo 66, do versículo 12. Salmos 66, versículo 12. Eu abri aqui na minha Bíblia, no livro de Salmos 66, versículo 12, e está escrito assim: fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Né? Imagina aí a pessoa cavalgando sobre a tua cabeça. Isso é provação, isso é tribulação. Passamos pelo fogo, provação, e pela água. Lembra lá de Isaías que a gente leu lá no início? Passarás pela água, mas não serás morto afogado. Passarás pelo fogo, mas a chama não te causará dano algum. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste, Senhor, a um lugar espaçoso. Toda vez que a Bíblia fala de um lugar espaçoso, a Bíblia está falando de prosperidade, de bênção, de riqueza, de abundância. Eu quero lhe dizer algo. A sexta coisa para Deus permitir provações na sua vida é para te prosperar. As bênçãos seguem as provações. Vou repetir. As bênçãos, elas seguem as provações. Atrás de toda aprovação tem uma grande bênção. As bênçãos seguem o fogo. Atrás do fogo vem a bênção. Quando passa o fogo, a bênção vem. É assim que Deus fala. Quando passou o fogo do Egito, veio Canaã sobre o povo de Israel. Deus levou eles a um lugar espaçoso, onde tinha manava leite e mel, onde eles moraram em casas que eles não construíram. E a bênção do Senhor vai lhe alcançar. Se você está passando por alguma provação, a bênção do Senhor vai alcançar você. A última e a sétima e última causa e objetivo que as provações vêm sobre a sua vida está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Eu já abri aqui a minha Bíblia. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Está escrito: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, e ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. A sétima coisa, o sétimo objetivo pelo qual as provações vêm sobre a nossa vida é para que o Espírito
o Espírito da glória de Deus, o Espírito Santo, repouse sobre você. Muitas pessoas, elas são batizadas no Espírito Santo quando elas estão passando por provações, pelo fogo, por tribulações, né? Para que o Espírito repouse sobre a sua vida, claro, você tem que consagrar a sua vida, você tem que... Lembra do que eu falei, das 7 coisas? Você foi limpo, você foi lavado, você foi purificado, o pecado saiu da sua vida, você já está no ponto para receber o Espírito da glória. E aí, o Espírito de Deus vem sobre você. E esse é a 7ª coisa